Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu quero trazer uma palavra neste vídeo com base no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 33, que diz o seguinte: E Pedro disse a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Amados, eu quero dar um tema a essa mensagem: a segunda chance de Pedro. Por que a segunda chance? Sim, porque Pedro teve um deslize não pequeno. Embora ele tenha sido o discípulo com mais privilégio do que os outros. A Bíblia diz que a Bíblia fala de 3 grandes privilégios. Primeiro, ele andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas. Pedro andou. Segundo, a ele foi revelado que Jesus era o Cristo. Aos outros não foi revelado. Foi revelado a ele primeiro. Terceiro, ele recebeu as chaves. Jesus disse: eu te dou as chaves do reino. Mais tarde, isso cumpriu-se. Ele, na verdade, ele abriu a pregação do evangelho para os judeus e a pregação do evangelho para os gentios. No texto que lemos, ele se propôs, quando Jesus disse que ia morrer, que ia ser levado pelos homens, ele se propôs a ir junto com Jesus até a prisão e também até a morte. E a Bíblia diz que os outros discípulos acompanharam Pedro nesta proposta. Mas Jesus se antecipou e disse: Pedro, Satanás me pediu para que eu deixasse tu ser peneirado por ele, para que eu deixasse tu ser atacado por ele, mas eu roguei a ti. E Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes nesta noite, ou melhor, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E isso aconteceu. Eu até anotei aqui: Pedro negou que conhecia Jesus diante de pessoas simples, eram criados. Ele afirmou por 3 vezes: não o conheço, não sei do que vocês estão falando. E você conhece a história. E a Bíblia diz que na 3ª vez o galo cantou. Amados, quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro lembrou-se do dito do Senhor, lembrou-se do que o Senhor havia falado para ele e começou a chorar amargamente. Um dos evangelistas escreve dizendo: Pedro começou a imprecar, quer dizer, pedir pragas sobre si. E daquele momento em diante, a Bíblia não fala mais a respeito de Pedro, até o momento que as mulheres vão ao sepulcro. Acredita-se que foram 3 dias de angústias, de tormento, de pressões espirituais, satânicas, sobre a vida daquele homem. 3 dias de desespero. Amados, mas as mulheres foram até o sepulcro no primeiro dia da semana e lá encontraram um anjo, e o anjo disse: vocês estão procurando quem aqui? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Mas vocês vão e dizem aos discípulos e a Pedro que ele já foi adiante de vós para a Galileia. Queridos,
Nos informa o texto sagrado que naquele dia mesmo Pedro encontrou-se com o Senhor. E o que me chama a atenção, claro, é um ensino para todos nós. Jesus havia previsto que Pedro ia negar. Mas mesmo assim, ele disse: eu vou ressuscitar, eu vou para Galiléia e depois vocês vão para lá comigo. Jesus viu que Pedro negou, Jesus viu todas as coisas, mas ele continuou com o encontro marcado. Na primeira oportunidade de um contato dos anjos com as mulheres, o recado foi este: ele já foi para Galiléia e está esperando vocês. Uma outra coisa, Jesus continuou com as chaves. As chaves ainda eram de Pedro. Não foi passado para outro. Mas você pode perguntar, mas ele não negou? Ele disse que não conhecia. Sim, negou. E Jesus já sabia que ele ia negar, por uma fraqueza humana. Mas o propósito do Senhor continuava o mesmo. O projeto de Deus na vida de Pedro era o mesmo. Ele ia pregar o evangelho, ele ia ser o líder espiritual como foi, ele ia fazer a abertura da pregação do evangelho para os judeus e depois para os gentios. Jesus, volto a repetir, não desmarcou a reunião, não desmarcou o encontro. Já sabia de tudo que ia acontecer. Por fraqueza, Pedro negou. Mas o Senhor continuou acompanhando Pedro. Nós costumamos pregar muito só sobre vitória, e tomamos um personagem da Bíblia e falamos sobre vitória, e falamos dos aplausos que tiveram, dos elogios que tiveram, como Davi e tantos outros. Mas nos momentos de dificuldades, nós não percebemos que o Senhor está ali assistindo os seus filhos. Pedro continuava sendo acompanhado, chegou a pedir pragas sobre si. Achou que não havia nenhuma mais condições, que tudo estava acabado, que tudo tinha caído por terra. Não. Judas caiu porque era mau caráter. Judas era mau caráter. Agora, Pedro não era mau caráter. Foi um pecado de fraqueza, foi por medo. Mais tarde ele se encontra com Jesus lá no mar de Tiberíades. E Jesus chega para ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Segunda vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele chorou e disse assim: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Há aí um pensamento teológico que é porque no grego tem o amor família, tem o amor isso, o amor aquilo, mas Jesus não falou em grego com Pedro, Jesus falou em aramaico, e no aramaico não tinha essas distinções e essas minúcias. Jesus queria ouvir mesmo de Pedro. Terceira vez: tu me amas? E o Pedro disse: tu sabes tudo. Eu deduzo, isso é dedução minha como pregador, eu deduzo que Pedro estava dizendo o seguinte: tu sabe que quando eu prometi que eu ia contigo até a prisão e a morte, eu estava sendo sincero, mas as circunstâncias não me permitiram vencer, mas eu te amo. Diante da confissão, Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Muita gente escreveu sobre amor, Salomão escreveu sobre amor, os apóstolos que escreveram também falaram sobre amor, mas a frase mais bonita, quem escreveu sobre amor foi o apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. E Pedro poderia dizer: e eu estou falando de mim mesmo, eu sou testemunha ocular, e a mensagem para ti é esta, meu irmão:
se você falhou, se caiu em algumas transgressões, se caiu em alguma fraqueza, existe um Senhor que ainda tem nas suas mãos o projeto para a tua vida, o projeto para a tua família, o projeto para a tua alma. Não desanime, existe um Senhor no céu. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, o justo, o Senhor. Eu deixo essa palavra para ti, meu irmão, em nome de Jesus. Não desista, não perca a esperança. Mais dias, menos dias, você vai se encontrar com Jesus de novo, e Ele vai estender as mãos para ti, em nome de